Oi. Oi. Hoje eu vim falar sobre o que eu li em janeiro de 2021. Janeiro foi um mês de ótimas leituras, consegui ler bastante. Acabei o ano passado e comecei esse ano lendo Não Aceite Caramelos de Estranhos. Esse livro é da editora Mundaréu. Eu comprei na Festa do Livro da USP, foi uma indicação da Só Falo de Livro. E ele é um livro de contos dessa escritora que é chilena. É um livro bem pesado, são contos bem pesados, que vão falar de relações familiares, em geral, de uma forma que a gente não lê normalmente. Então, só para dar uma introduzida assim, o primeiro conto é sobre incesto entre pai e filha. Então, só para dar uma ideia assim de por onde que a gente vai passar. Então, se você for ler esse livro, leia preparado. Eu gostei muito, por mais que cause esse estranhamento. Ele é muito bem escrito. E eu achei legal como cada conto parece que amarra o outro. E o meu preferido disparado foi o último. É muito bonito. Então, essa foi minha primeira leitura finalizada do ano. Depois disso, eu li A Casa dos Espíritos. Da Isabel Allende. Eu nunca tinha lido nada dela, que também é chilena, então eu comecei meu ano lendo 2 livros chilenos. Esse livro eu li por um projeto de leitura meu do grupo de livros, que a gente vai ler uma mulher por mês, e esse foi o de janeiro. E eu gostei muito, assim, ele tem uma vibe muito parecida com 100 Anos de Solidão, um romance familiar, que passa por gerações. Nossa, é muito bem escrito, muito bem construído, muito bem amarrado. Gostei da experiência de ler essa autora e quero ler outras coisas dela. Realmente gostei e recomendo esse livro. Não senti aquilo que todo mundo fala de nossa, melhor livro da vida e tudo, mas realmente muito bom. Então já fica aqui essa dica para quem nunca leu nada dela. É um livro realmente muito famoso, então a maioria das pessoas já leu, mas se você não leu, fica a dica. Depois disso eu li um livro que eu não tô com ele, que é O Magra de Ruim, que é uma história em quadrinhos. Eu li uma sentada, assim, ele é bem rapidinho. Foi uma experiência mais ou menos. Eu esperava muito do livro, eu achei que o livro ia ter relação com o título, mas não tem nada a ver, em nenhum momento ela fala sobre isso. O Magra de Ruim é, na verdade, um apelido que ela carregou a vida toda, mas no livro ela não vai tratar sobre isso. O livro é como se fosse um diário dela, com todas as angústias dela, todos os sofrimentos, todos os pensamentos, as reflexões, os desenhos dela. É bem pesado, são muitos pensamentos tristes. Ela é uma pessoa que tem muitas angústias, muitos sofrimentos. Então, é uma leitura que me trouxe um pouco para baixo, assim, nesse sentido, de que me trouxe essa tristeza. Como eu esperava tanto desse livro e esperava que tinha essa relação com o título, eu fiquei um pouco decepcionada. Mas ainda foi uma experiência interessante. Depois eu li esse livro aqui, que é A Vida Escrita, da Ruth Silviano Brandão. É de crítica literária, mas ao mesmo tempo escrito de uma forma poética. Ela é uma estudiosa e uma escritora, então ela vai mesclar um pouco tanto essa forma de falar da escrita, mas de uma forma poética. Então eu não gostei tanto quanto eu esperava por causa disso. Eu comecei gostando muito do livro, traz reflexões muito legais sobre o que importa na escrita, que é muito interessante, que talvez a gente saber sobre a história do autor é interessante só para o biógrafo, mas para o leitor não importa o que é a vida daquele autor. O que importa é que o momento da vida dele que fez levar ele a escrever, que isso é o mais interessante para o leitor, e também que, por mais que isso não importa para o leitor a vida do autor, com certeza a vida do autor está na escrita, não tem como ele separar a vida dele do que ele escreve. Então eu achei muito interessante essa reflexão principal, mas no geral eu esperava mais, porque eu achei que ela ficou muito nesse negócio de misturar a crítica literária com a escrita poética, então ficou um pouco confuso para mim, mas eu gostei. Esse foi um presente para mim de um professor do curso de cinema. Depois disso eu li O Morra Amor. Eu criei muita expectativa para esse livro. A Joana, lendo, fala muito desse livro, dessa trilogia. É um livro muito pesado que vai tratar da relação de mãe e filha, e nesse caso da mãe com um bebezinho, uma mãe que claramente está muito mal mesmo. Vai tratar da maternidade de um jeito muito cru, de um jeito nada romantizado, de uma forma que a gente nunca leu antes. Então eu achei muito interessante como experiência de leitura, de ler uma coisa de uma forma que eu nunca li antes. Mas eu realmente esperava mais, assim. Não é um livro que você vai ficar, nossa, que livro lindo, amei, porque não é esse tipo de leitura. É uma leitura que vai te incomodar, vai te trazer certas coisas. Então, foi essa a minha experiência. E logo depois peguei o segundo da trilogia, que é A Débil Mental, e
também foi a mesma coisa. Eu preferi o Morra Amor. Esse aqui já é uma mãe com uma filha adolescente. Não é a mesma mãe, não é o mesmo filho. Mas é também da relação de maternidade, uma relação também muito conturbada. E gostei, mas ainda preferi o primeiro. Vamos ver o que vai rolar do terceiro da trilogia, que ainda não foi traduzido. Depois disso, eu peguei A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, que foi o último livro da parceria com a editora Nemo do ano passado. Nossa, gostei muito, muito, muito. Conta sobre a trajetória do autor sendo um quadrinista, todas as vergonhas que ele passou, os sofrimentos, a esperança de estar crescendo, um mundo que você assim não tem tanto destaque, né? A edição, tanto por ser em forma de sketchbook, tanto as ilustrações quanto a história, eu gostei muito, muito mesmo. Tocou num lugar muito legal pra mim. E é triste, te dá vergonha alheia das coisas que ele passa e ao mesmo tempo muito interessante ver essa vivência dele como quadrinista e as reflexões que ele traz sobre a vida. Realmente gostei muito dessa leitura. Muito obrigada à editora Nemo por ter me enviado. E por último, eu li esse aqui, Mônica Vai Jantar, que eu também comprei na Festa do Livro da USP. Ele é da Dublinense. Não sabia o que esperar, na verdade. Ele conta a história de uma mulher que ela chega em casa e o marido dela tá todo espancado. E ela descobre que ele foi pego se masturbando dentro de um transporte público. E aí a gente vai acompanhar, toda essa história a partir da consciência da Mônica. Não é narrado pela Mônica, mas é como se fosse a voz da consciência dela narrando tudo que ela pensa em terceira pessoa. E ela também não quis saber detalhes, ela só sabe isso. Então a gente também não fica sabendo detalhes, a gente sabe só o que ela sabe. E a gente pensa só o que ela pensa. Apesar de ser um tema pesado, ele não chega a ficar assim, de incomodar nesse sentido de asco, assim, porque a gente não só sabe o que ela sabe e ela não sabe muito. E ela fica ali se debatendo, e ela tem um jantar do trabalho, e ela fica arrumando pro jantar, e ela fica se debatendo o que ela faz, ela denuncia ele pra polícia, porque só as pessoas que estavam ali em volta que viram e bateram nele. Mas não aconteceu nada com ele. E se ela fica com esse cara, enquanto ela se arruma pro jantar, enquanto ela dirige pro jantar, enquanto ela se maquia, enquanto ela encontra com ele no apartamento. Então é assim, e é um livro de um fôlego só. Não tem uma vírgula, um ponto, um parágrafo, nada. Então assim, foi difícil pra eu engatar, porque eu tenho dificuldade de concentração. Pra mim, você tem que sentar e ler ele de uma vez só. Por ele não ter essa pontuação. Você não tem onde parar no livro. Parar pra fazer outra coisa. E como eu tenho essa dificuldade de concentração, eu demorei a engatar. Mas no que você engata, você não para mais. Porque você vai lendo, sem fôlego, sem parar. Muito legal a proposta, é a forma de escrita, de ser em um fôlego só. Deve ser muito difícil escrever dessa forma, porque você tem que de um assunto puxar o outro, puxar outro, puxar outro. Muito legal, porque é muito exatamente o que acontece na nossa cabeça, nas nossas reflexões, de indo de uma coisa a outra, a outra, a outra. E legal por ser um tema que eu nunca tinha lido antes, mais uma coisa nova de se trazer para a literatura. Então, para mim, foi bem legal nesse sentido. Eu gostei da leitura. Achei legal de trazer essa reflexão para a realidade e ficar pensando o que eu faria nessa situação. E foi isso. Eu li 8 livros em janeiro, então foi um mês muito bom de leituras. Comparado com o final do ano, que eu estava bem dispersa e não conseguindo ler nada. Fiquei bem satisfeita, bem feliz. E foram leituras ótimas. Se eu tivesse que eleger o melhor do mês, eu acho que seria A Casa dos Espíritos. O que vocês leram? Qual foi a melhor leitura de vocês do mês? Qual é o livro que você está mais ansioso para ler esse ano? Eu tô realmente focando em pegar livros que eu quero ler naquele momento. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado das minhas leituras, das dicas, das recomendações. E qualquer coisa, vamos conversar aqui embaixo, porque eu tô aqui para conversar. Então a gente encontra em fevereiro.